Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, nós vamos começar a falar sobre genética, tá? Então, é um vídeo bem básico, com conceitos bem básicos para que a gente comece a entender a genética. Antes de conceituarmos, a gente vai conhecer Gregor Mendel, que é o pai da genética. Ele foi o cientista precursor na genética. Foi ele que fundamentou as leis da genética. Os estudos dele serviram de base e servem até hoje para a genética. Numa época que não sabia-se nem o que era divisão celular, não sabia-se o que era gene, não sabia-se nada. Ele, através das observações e dos experimentos que duraram anos, de ervilhas especificamente, ele desenvolveu então, basicamente, fundamentou, tudo que está relacionado à genética. Porém, na época dele, ele não teve esse reconhecimento. Só foi reconhecido, os experimentos só foram validados, a pesquisa dele só foi aceita depois que outros cientistas, também estudando a genética, corroboraram o que ele já havia dito. E aí, então, foi reconhecido o seu feito, os seus experimentos que levaram anos para que ele então pudesse divulgar. E por que ele escolheu a ervilha? Porque a ervilha era uma planta que ela era fácil, de um ciclo reprodutivo curto, então ele tinha resposta rápida. Além disso, vários aspectos que podiam ser analisados, como formato da semente, se era liso ou rugoso, se era amarelo ou verde, a flor, Ele tinha vários aspectos em uma só planta para analisar e para poder distinguir, era fácil de distinguir, de visualizar. Então, ele tinha maior quantidade mesmo de plantas para observar, maior número mesmo. E assim os trabalhos dele ficarem mais fidedignos, mais fundamentados na verdade, tá? Porque ele tinha uma maior variedade. Além disso, elas eram autofecundáveis, elas se autofecundavam. Então, e ainda protegia as suas flores, protegiam contra pólen de outras plantas. Então, não havia mistura. Ele sabia o que ele estava mexendo, o que ele estava manipulando, e ele tinha um maior controle. Sendo assim, olha só o que ele era monge, ele era botânico, matemático, físico, que eu não coloquei aqui no slide, mas ele estudou física. Ele tinha vários conhecimentos e, através dos seus conhecimentos, ele conseguiu, então, e experimentos, fundamentar a genética. Através também de cálculos, tá, gente? A gente sabe que na genética existem muitos cálculos, a gente calcula a probabilidade de um evento acontecer e, obviamente, a habilidade dele matemática e botânica favoreceram para que esses experimentos tivessem êxito, nas suas análises. Não adiantava você só fazer o experimento e não saber interpretar e passar isso para os outros. Então, os conhecimentos que ele tinha foram fundamentais para que ele pudesse, então, concluir e passar para os outros o que ele tinha observado. E quais foram as conclusões, então, desses experimentos dele? Bom, primeiro ele concluiu que os caracteres hereditários eram transmitidos aos descendentes através de fatores que ele não sabia que eram os genes. Ninguém sabia naquela época o que era gene. Mas ele sabia que existia algum fator que era passado para os descendentes na célula. E, além do mais, ele percebeu que nas células somáticas, nas células que não são os gametas, esses fatores se encontravam aos pares. E nas células de gametas, formadoras de outras plantas, no caso, como ele estava estudando as ervilhas, elas encontravam isoladamente. É o que a gente hoje sabe, nossos cromossomos
né? Nós temos aos pares nas células somáticas e nas células gaméticas nós temos isoladamente, só um. A gente tem os pares porque a gente recebeu um da mãe e um do pai. E no gameta só tem um porque a gente vai passar para o nosso filho junto com a outra metade que vier do pai, ok? Além disso, ele também detectou dominância e recessividade. Através dos cruzamentos, ele viu que havia uma maior proporção de uma cor em detrimento da outra, e aí ele percebeu que uma dominava a outra. Ele percebeu que quanto mais cruzamentos ele fizesse, havia uma variedade de resultados e que havia uma prevalência de cor, dando até uma proporção de 3:1. Ele tinha uma proporção de 75%, ou seja, ele conseguiu ver que havia uma dominância mesmo, né? Ele percebeu que as amarelas dominavam. Então, ele tinha, a cada cruzamento, ele tinha 75% amarelo e 25% verde. Então, ele percebeu que havia uma prevalência, havia uma dominância. O amarelo, ele se sobressaía ao verde, o que hoje a gente entende como dominância e recessividade, ou seja, para que a dominância se manifeste naquele par, lembra que nós temos os pares? Basta que um dos dois seja dominante. Eu posso ter o dominante da minha mãe e o recessivo do meu pai. Vai manifestar o caráter dominante. Agora, para que o caráter recessivo se manifeste, não posso ter dominante junto. Ele tem que ser 100% recessivo. Eu tenho que ter o gene recessivo vindo do meu pai e o gene recessivo vindo da minha mãe. Por exemplo, cor do olho. A cor do olho azul é um caráter recessivo. Então, as pessoas que têm olhos azuis, nós sabemos que eles têm o caráter recessivo, o gene recessivo para a cor do olho. E eles receberam um de cada um da mãe e um do pai. Os pais precisam ter olhos azuis? Não. Bastam que eles tenham o gene e que tenham passado esse gene para o filho, aleatoriamente, ok? É uma probabilidade. Agora, é óbvio que se os pais tiverem olhos azuis, ambos olhos azuis, aí eu tenho 100% de probabilidade de o filho nascer com olhos azuis. E aí eu consigo perceber isso e afirmar, porque eu sei que eles são recessivos. Eles só vão passar para os seus filhos genes recessivos, ok? Então, eu não tenho essa certeza com o castanho, porque ele pode ter o olho castanho, mas ele pode ter o gene do olho azul. Então, uma pessoa de olho castanho pode sim ter um filho com olho azul, dependendo do gene que ele possuir. Isso a gente vai ver aos pouquinhos mais para frente, tá? A gente só precisa entender os conceitos. E aí vamos a eles. Os conceitos bem basicões, tá? Da genética. Para começar, eu tenho que entender o que é genética. Genética, então, é uma área da biologia que vai estudar a hereditariedade. E hereditariedade é o quê, pessoal? Hereditariedade é isso, de passar do pai para o filho, né? Passar uma característica, ou como a gente chama em genética, um caráter. Como eu acabei de falar da cor dos olhos. Posso me referir a formato de boca, posso me referir a formato de nariz, a formato do lobo da orelha, enfim, a uma habilidade de dobrar ou não a língua, enfim. Eu posso me referir a caracteres, né? Caracteres visíveis, como todos esses que eu citei, e caracteres não visíveis, como, por exemplo, o tipo sanguíneo. Nós herdamos o tipo sanguíneo dos nossos pais, porém a gente não vê, a gente só sabe o tipo sanguíneo através de exames, né? Detectando através de exames, analisando esse sangue. Então, eu também não preciso necessariamente só ver, ok? São características visíveis ou detectáveis, tá? Não necessariamente eu preciso vê-las. Bom, outros conceitos, vamos lá. Onde que acontece tudo isso, gente?
acontece no núcleo da célula. No núcleo da célula existem os cromossomos, e estes cromossomos são constituídos de DNA, né? Ácido desoxirribonucleico. E esse DNA, que está associado a proteínas, tem neles os genes, que são as unidades hereditárias. Então, os genes estão nos DNAs e os DNAs estão nos cromossomos, e os cromossomos estão no núcleo das nossas células, ok? Bom, na espécie humana, a quantidade de cromossomos é 46 no total. Eu tenho 23 pares em células somáticas, ou seja, células do meu corpo inteiro, que não são as células reprodutivas, no caso, óvulo e espermatozoide, né? E nessas células reprodutivas, eu tenho apenas a metade, apenas 23 cromossomos. Por que acontece isso, pessoal? Bom, eu sou a junção da célula da minha mãe e do meu pai, né? Os indivíduos, eles são formados pela junção lá na fecundação dos gametas masculino e feminino, pai e mãe. Quando esses gametas se juntam, eles formam um indivíduo completo. Então, em função disso, cada um dos pais passa para os filhos metade da sua carga genética, porque as duas metades, quando se fundirem, vai formar um inteiro. Então, o indivíduo, ele tem a sua totalidade nas células do seu corpo, pele, cabelo, células do fígado, em todas as células do corpo que não gerarem outro indivíduo, que não são as células sexuais, ele tem os 23 pares. Pares porque ele tem metade que ele recebeu da mãe e metade que ele recebeu do pai. Ele próprio vai gerar uma própria metade disso, aleatória, que vai passar para os seus filhos nas células reprodutivas, nos gametas, nas células germinativas ou nas células sexuais. Célula sexual, gameta ou germinativa é a mesma coisa, são 3 nomes para o mesmo tipo de célula. Ali, então, só vai ter 23 cromossomos e não 23 pares, porque ele só vai ter par quando se juntar ao gameta do pai ou da mãe, se for o homem quem estiver doando esse gameta para o seu filho, ok? Então, eu tenho essa duplicidade nas células somáticas e isoladamente nas células sexuais. Bom, o que são cromossomos homólogos, pessoal? Cromossomos homólogos são cromossomos que formam par, né? Eu recebo um da mãe e um do pai, então formam um par. E eles vão estar nas células somáticas, como eu já falei, possuindo genes para um mesmo caráter. Por exemplo, vamos pegar esse desenho aí. Esses 2 primeiros palitinhos amarelos seriam os meus cromossomos homólogos. São 2 cromossomos formando um par, paralelos, eles estão pareados, né? Em par. E aí, esse roxinho, que está representado pela letra A maiúscula, seriam os meus genes alelos. O que é gene alelo, pessoal? São genes que estão nos cromossomos homólogos, em locais correspondentes, que a gente chama de locus gênico, o local que os genes se encontram no cromossomo, e eles vão responder para o mesmo caráter. Por exemplo, como eu falei, a cor do olho. Não quer dizer que seja azul, é cor do olho. Pode ser azul, pode ser castanho, pode ser preto, pode ser ruivo. Ruivo foi ótimo. Estou misturando cor de olho com cor de cabelo. Não importa a cor, mas é para cor de olho, ok? Então, isso são genes alelos. São genes que estão em cromossomos homólogos, no mesmo locus gênico, no mesmo local, para uma mesma característica. Acabei já dizendo o que é locus gênico, e aí eu digo o que é homozigose e heterozigose. Vamos analisar os 3 desenhos.
No primeiro e no terceiro, eu tenho pares com genes alelos da mesma cor e representados por letras do mesmo tamanho. No primeiro, 2 letras maiúsculas, no último, 2 letras minúsculas. Eu consigo visualizar, mesmo sem saber o que é, eu consigo dizer que eles são iguais. Se eles são iguais, eu digo que eles são homozigotos ou homozigóticos. Homo iguais, galera. Zigotos, zigotos iguais. Ou seja, eu tenho cromossomos iguais, ok? Com genes iguais. As letras maiúscula e minúscula vão representar o que eu falei lá de dominante e recessivo. Lembra que o dominante prevalece, manifesta o caráter dele, como a cor do olho castanho? Então, eu tenho a letra maiúscula como dominante e a letra minúscula como recessivo. Essas letras vão ser importantes para fazermos os cálculos e calcularmos, então, a probabilidade de um evento acontecer. Por exemplo, qual a probabilidade de um casal de olhos castanhos ter filhos de olhos azuis? Bom, para que eu chegue ao resultado desse cálculo, eu preciso conhecer essas combinações de letrinhas que eles possuem. Se os pais tiverem olhos castanhos e forem homozigóticos dominantes, todos terão azão, a letra grande. Então, na hora de eu fazer o cálculo, eu sei que vai ser 0% de chance de olho azul. Agora, se eles forem de olhos castanhos, mas tiverem o gene do olho azul, como é o caso do meio, eu digo que eles são heterozigóticos, ou seja, eles têm o olho castanho, mas eles também têm o gene do olho azul. Só que o gene do olho azul é recessivo, ele não se manifesta na presença do dominante. Como o castanho é dominante, a cor do olho vai ser castanho. Mas aquele pai e aquela mãe vão ter chance de ter filho de olho azul se quando eles passarem para os seus filhos o gene do olho azul. Então, se os filhos receberem o gene, cada um deles, do olho azul, eles têm, então, a possibilidade de nascerem com olhos azuis. Então, eu consigo saber que pais de olhos castanhos têm, sim, probabilidade de 25% de terem filhos com olhos azuis. E aí eu sei que os olhos azuis são esse tipo aqui, o terceiro, com azinho, porque ele é recessivo, então ele não pode ter ao lado dele um dominante, porque se tiver o dominante, ele não se manifesta, ele fica inibido, né? Quem se manifesta é o dominante. Então, a cor do olho não seria mais azul, e sim castanho, ok? Então, eu consigo, através desses meus conceitos, calcular probabilidades, compreender como acontecem essas misturas. E calma, pessoal, é só conceitos. Nós vamos ver em exercícios como a gente faz isso e na hora de praticarmos fica um pouco mais fácil, tá? Também não precisa decorar não, gente, é só compreender que aos poucos, com a prática, a gente vai fixando os conteúdos, ok? Para a gente finalizar, tem mais dois tópicos. O que seria genótipo e o que seria fenótipo? Bom, genótipos são os meus genes. Como eu falei lá, ele tem o gene de olho azul e verde e castanho, mas tem o olho castanho. Então, o genótipo, ele é heterozigótico, olho castanho. Fenótipo é o que eu vejo, é o caráter manifestado. Então, ele tem o olho castanho. Detalhe, gente, de novo, fenótipo não necessariamente eu preciso ver. O meu grupo sanguíneo eu não vejo, mas ele é resultado do meu genótipo. Então, o meu fenótipo é o que eu vejo ou o que se manifesta, se detecta, ok? Eles são provenientes da ação do genótipo, né? Mas também tem interação com o meio. Por exemplo, melanina. A melanina é uma característica, né? Ela vai dar a cor da pele e
tem relação com o genótipo. Porém, se eu fizer uma exposição diária ao sol e eu não fizer as proteções adequadas, eu estimulo a minha pele a produzir cada vez mais melanina, até porque a melanina tem essa função de proteger, né? E aí eu acabo alterando a cor da minha pele. Eu posso ficar com a cor diferente da que de fato o meu genótipo deveria ser, por causa da interação com o meio. Então, eu tenho como ter uma interação no meu fenótipo entre o meio e o meu genótipo, mas o meu genótipo ele não é alterado nunca. Eu posso pintar o cabelo, eu posso botar lente de contato, eu posso mudar a minha aparência, mas o meu gen continua lá. Se eu tiver o gen do cabelo ruivo e pintar o cabelo de preto, eu vou passar para o meu filho o gen do cabelo ruivo e não do cabelo preto, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. É só o básico para a gente começar a falar e, obviamente, mais para frente, começar a exercitar sobre genética, ok? Boa semana para todos, boa semana de estudo para todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um beijo.